Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre, como é que eu posso dizer, o sistema financeiro nacional, né? O sistema aí que, basicamente, ele abrange, né, alguns principais agentes, né, da nossa economia, né? E são formados por empresas, por instituições que realmente controlam a nossa vida, né, as nossas rendas, os nossos tributos que são pagos, né? Então, para a gente saber mais aí sobre esse sistema, né? Sobre esse sistema financeiro, vocês podem até mesmo olhar aí no site do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, tá certo? Então, depois fazer essa buscazinha vai ajudar bastante vocês, certo? Bom, aí na tela, vocês estão vendo que a gente tem algumas definições, né? Algumas definições sobre o sistema financeiro nacional, em que as economias, né, elas precisam, né, de um sistema que seja organizado para que facilite a, a circulação de moeda, para que facilite que o sistema econômico, né, funcione adequadamente. Então, basicamente, esse é o papel que ele é desempenhado aí pelo sistema financeiro, né? E ele é responsável pela essa intermediação de moeda que eu falo, de dinheiro, né? Entre os agentes econômicos, tá? E o sistema financeiro, ele é composto aí por instituições que vão promover o encontro dessas pessoas, né? As pessoas que poupam com as pessoas que investem, tá certo? Então, o sistema financeiro, ele é composto por várias instituições, tanto privadas como públicas. Vocês vão ver na sequência aí da nossa aula que nós vamos apresentar quais são essas instituições, né? Qual é o segmento que ela faz parte ali dentro do sistema financeiro. E aí eu até já coloquei aí, antecipei alguns exemplos para vocês, né, de instituições financeiras privadas, né? Tem o Banco Itaú, o Banco Santander, as públicas, a gente tem o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né? Que vão aí transferir essas instituições, elas transferem, né? Tanto as públicas como as privadas, né? Elas transferem recursos dos agentes superavitários para os agentes deficitários. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que esses agentes superavitários, né, eles, é como se eles tivessem mais dinheiro, né, digamos assim, quem realmente tem dinheiro e vai emprestar para quem não tem recurso, tá certo? E esses recursos, que são transferidos, né, de um agente para o outro, ele tem a sua remuneração. Então, ninguém faz nada de graça, né? E essa remuneração, eu já falei para vocês o que é justamente a taxa de juros, tá? Então, a taxa de juros, elas constitui aí a remuneração por essas transferências, tá bom? E essa remuneração é basicamente feita aí pelo sistema financeiro, né, que de alguma maneira consegue aí atrair, né, essas pessoas que querem investir, né, com essas outras que querem captar recursos. Então, de posse desses recursos, o sistema financeiro empresta, né, por deficitários, né, quem pega emprestado, né, e cobra juros em cima disso, né, cobra comissão, né, por esse serviço, e a remuneração do sistema financeiro, ela tem um nomezinho, né, que é o spread bancário, que a gente chama, né, então vocês vão encontrar essa expressão aí que basicamente é traduzida aí do inglês, né, para margem adicional, né, que é o spread bancário, que ele tem uma diferençazinha entre a taxa de juros, né, que é paga pelo poupador, pela taxa aí
de juros que é cobrada, né, pelos tomadores. Então, é tipo assim, como se fosse, como é que eu posso dizer? Vamos imaginar aqui um exemplo, né? O José, ele depositou um dinheiro, né? Tipo, o que sobra do salário dele, né? Numa caderneta de poupança, e ele recebe, tipo, 1% ao mês, né? 1% ao mês, por ter colocado ali o seu dinheiro ali na poupança e tá guardando ali. E a Maria, ela precisa de um empréstimo, né? Um empréstimo bancário, um empréstimo financeiro, para poder, sei lá, comprar mercadoria, fazer o seu capital de giro aumentar, enfim, ela precisa aí desse valor para, de um determinado valor, lógico, para ela movimentar dentro da empresa dela. Só que o que acontece? O banco, ele cobra uma taxa de juros por esse dinheiro que ele vai emprestar para Maria. Ele cobra, tipo, sei lá, 3% ao mês, tá? Então, essa diferençazinha aí, entre esse 1% que ele coloca no... esse 1%zinho aí que ele coloca na poupança, e essa diferença do que ele cobra pela Maria, né? Olha o que ele está cobrando aí. Ele paga para o José, né, 1%, e cobra da Maria 3%. E aí, esses 2% aí é que a gente chama do spread bancário, tá certo? Ai, meu Deus, o povo tá chegando atrasado. E aqui nesse, nesse slide agora, vocês vão ver aí, né, essa, essa definiçãozinha aí que eu acabei de falar, né, de forma mais prática, tá certo? Então, vocês podem ver aí, né, que a gente tem o sistema financeiro. Eu fiquei sem falar, pessoal, que eu estava respondendo aqui um aluno, tá? A gente estava respondendo aqui um aluno, mas vai dar certo agora. Bora lá. Então, a gente tem o sistema financeiro aqui no meio, né? E dentro do sistema financeiro, a gente tem aí diversas instituições, como eu falei, né? E aí a gente vai fazer o quê? O que que esse sistema financeiro faz? Ele pega, né, dos agentes superafitários que eu falei para vocês, que eu dei como exemplo o José, né, que depositou aí na caderneta de poupança, e os agentes deficitários, que eu citei o exemplo aí da Maria, né, que pegou aí um empréstimo junto ao banco com a taxa aí de 3%, tá certo? E disse para vocês que a diferença desse 1% daqui para esse 3% daqui, né, chama-se spread bancário, tá certo? Então, o sistema financeiro, ele basicamente, ele faz essa conexão aqui, né, de quem quer emprestar, ou de quem quer guardar, de quem quer investir, né, e isso ele recebe por colocar, né, esses depósitos nesse sistema financeiro. Inclusive, pessoal, aqui tem, ó, pessoas, empresas, etc. Mas pode ser também países, pode ser também organizações, né, supranacionais, né, ou seja, de outros países. Então, pode usar o nosso sistema financeiro também para investir, né, aqui dentro desse nosso sistema, tá certo? Bom, aí, pessoal, uma coisa interessante, né? A gente já entra no que a gente chama de, digamos assim, das autoridades, das instituições que vão fazer parte do sistema financeiro nacional, né? Do Brasil. Aí a gente começa com as autoridades monetárias, ou seja, quem é responsável pelo dinheiro. E aí a gente tem duas instituições que são responsáveis, né? Tem o Conselho Monetário Nacional, que é
Cuidado com a sigla, viu? Esse aqui é o Conselho Monetário Nacional, porque a gente também tem o Conselho de Valores Mobiliários, né? Acaba sendo bem parecido, né? As siglazinhas, né? Que aqui é o CMN, e lá o Conselho de Valores Mobiliários, né? O CVM, tá? Então, esse daqui é o Conselho Monetário Nacional. E a gente tem aí, né, como uma autoridade monetária, o Banco Central também, que é o Bancem ou BC. E aí, especificando melhor, né, o Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão normativo, né, que não possui funções executivas, ele é responsável basicamente por definir diretrizes em relação à política monetária, à política de crédito, né, e à política cambial. Faz parte aí da sua equipe, né, da equipe do Conselho, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o presidente do Banco Central, os secretários do Tesouro e os seus diretores. O Conselho Monetário Nacional, pessoal, ele como é que a gente pode dizer, ele tem poder deliberativo, tá? Então, ele delibera sobre o sistema financeiro nacional, sobre o sistema financeiro. Então, é ele que é o órgão máximo, né, do nosso sistema financeiro. Então, ele que é responsável por ditar as normas, né, as diretrizes, para que esse sistema financeiro, ele funcione de forma, né, bem organizada, tá certo? Então, e ele também tem outras, digamos assim, outras funções, né, outras atividades, que ele vai supervisionar, por exemplo, o Banco Central, ele vai supervisionar também a Comissão de Valores Mobiliários. Então, no Conselho Monetário Nacional, pessoal, ele se reúne uma vez por mês, né, para falar, para deliberar, para dizer, né, para poder falar, né, sobre esses temas aí que envolve o Conselho, que é política monetária, política de crédito, orçamentária, fiscal, né, sobre a dívida pública do Brasil, né, e cambial também. Então, tudo que eles resolvem, né, nas reuniões mensais, lembrem-se, viu, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo, como eu falei para vocês, órgão máximo, tudo que ele faz é publicado lá no Diário Oficial, tá certo? E aqui tá as suas principais funções. As principais funções quais são? Autorizar a emissão da moeda, né? Autorizar, por exemplo, a gente teve agora uma emissão de uma moeda aqui no Brasil, não foi? Uma moeda, professora? Sim, aquela nota de R$ 200, né? Partiu da onde? Partiu daqui, do Conselho Monetário Nacional. Ele vai também disciplinar o crédito disciplinar o crédito, né, e suas formas operacionais, então como se pega crédito, né, como se toma empréstimos, enfim, estabelece aí os limites para operações bancárias. Inclusive, ano passado, a gente teve um aumento desse limitezinho aqui de operações bancárias, né, o Conselho Monetário Nacional, ele aumentou de 100 mil para 300 mil dólares, né? O limite aí de operações de câmbio que são feitas tanto pelas corretoras, né, de títulos e valores imobiliários, distribuidoras de títulos, corretoras de câmbio, né, que são autorizadas aí a operar no mercado. E, se eu não me engano, são aí, ao todo, 80 instituições, né, que fazem esse meio de campo aí. Então, esse órgão aí, ele basicamente cria esses canais, né, para que possa haver essas trocas, essas movimentações. Ele também regula, né, outra função é regular a Constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras. Então, ele é o general, tá bom? Ele é quem manda em tudo, é o Conselho Monetário Nacional.
E aí, em seguida, a gente tem o Banco Central do Brasil, o Bancem ou o BC. A gente já falou um bocado aqui sobre ele, né? Que, ó, o Bancem, o Banco Central, ele é considerado aí o banco dos bancos, né? Então, é o órgão que vai regular, né, o mercado financeiro nacional, tá certo? Então, algumas das suas competências são essas aqui, né? Emitir a moeda com autorização da CMN, lembrando que quem emite é o Banco Central, mas quem autoriza é aquele outro lá, ó, o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele autoriza, ó, vocês estão vendo aqui, ele autoriza, mas quem emite é o Banco Central. Ele também executa aí serviços, né, do meio circulante, do sistema financeiro, recebeu o recolhimento compulsório, realiza operações de redesconto. Essas operações de redesconto, pessoal, é bem interessante, né? Que é justamente quando se concede empréstimo, né? O Banco Central, ele concede empréstimo para os outros bancos, ou até mesmo para outras instituições financeiras que estão com pouco dinheiro em caixa, para que elas consigam manter aí as suas operações. Então, essa operação de redesconto é justamente isso, é o Banco Central emprestando dinheiro para os outros bancos, tá? Ou os bancos normais mesmo. Por isso que ele é chamado, né, de Banco dos Bancos. Regula, né, a execução de compensação de cheque, compra e vende títulos públicos federais. Esses títulos públicos é referente à dívida pública, né? Ele emite, né? O poder público ele emite títulos e aí a compra e a venda é intermediada pelo Banco Central. Exerceu o controle, desculpa, do crédito, né? Fiscaliza as instituições financeiras, controla o fluxo de capital estrangeiro no Brasil, então é o Banco Central que controla, né, o fluxo, por exemplo, do dólar, né, no Brasil, por isso que a gente está aí, de certa forma, né, sofrendo com a alta do dólar recentemente, e a gente sabe que isso acarreta em vários, né, aumentos dentro da nossa economia, porque é uma cadeia, né? É uma coisa que é tudo interligado. Aumentou o dólar, aumenta o combustível. Aumentou o combustível, aumentou o preço do frete do caminhão, né? E aí o preço desse frete vai para as mercadorias. As mercadorias aumentam de preço, certo? E aí, por aí vai. Bom, aí em seguida, pessoal, a gente tem as autoridades de apoio. A gente já viu as autoridades monetárias. Quem são as autoridades monetárias? Alguém sabe? Ó, as autoridades monetárias, Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, certo? E aqui as autoridades de apoio são quem? A Comissão de Valores Mobiliários, o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento, também chamado de BNDES, e a Caixa Econômica Federal. Que também, esses daí são bem conhecidos da gente, né? A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, são bem conhecidos porque eles, além de fazer ter essa autoridade de apoio, né, ter esse apoio, eles também são bancos múltiplos, são bancos comerciais, eles fazem outras atividades financeiras, né, além dessas que são referentes aí ao apoio ao sistema financeiro nacional. Bom, aí a gente inicia, né, com a Comissão de Valores Mobiliários. Eu já falei sobre ela, sobre a comissão em outra aula. Ele, aí no caso, é um órgão, né, que
que é responsável, né, pela fiscalização, né, fixação de normas e disciplina aí o mercado de valores mobiliários, ou seja, é ele que disciplina aí a compra e a venda, por exemplo, na Bolsa de Valores, né? Isso é um dos exemplos do que ele faz, né? É ele que regula, digamos assim. O Banco do Brasil aí, essa instituição que foi fundada. Eu duvido se vocês sabem quem foi que fundou o Banco do Brasil. Vocês ainda se lembram? Quem foi que fundou o Banco do Brasil? Diga aí o nome da pessoa, minha gente, pelo amor de Deus. Foi quando a família real, pessoal, veio para o Brasil, né? É, no caso aí foi quando realmente se iniciou, né? O Banco do Brasil, porque como a família real veio para o Brasil, precisava, né, ter um banco que gerenciasse, né, todo o dinheiro nacional, digamos assim, né? Lembrando que o Banco do Brasil é uma instituição financeira, né, e ela é uma sociedade de economia mista, ou seja, por que ela é uma sociedade de economia mista? Porque ela tanto tem a participação do governo, né, como tem a participação de outras empresas, de outras pessoas, tá certo? Mas o que é interessante aqui, pessoal, é que o Banco do Brasil, 50% do capital do Banco do Brasil é do governo federal, é do Brasil, né? Os outros 50% é que são aí no caso, que são ações, né, que é gerenciada ou melhor, né, nem que é gerenciada, é que são vendidas, né, rateadas entre outras empresas ou outras pessoas, né. O, o Banco do Brasil, ele aí, deixa eu ver, se eu não me engano, ele possui mais de 5 mil agências, né, na maioria dos municípios do Brasil. Hoje, ele é presidido pelo Marcelo Labuto, É ele quem preside o Banco do Brasil. Então, até pouco tempo, ele era o banco, né, do governo, mas agora ele é um banco múltiplo, tradicional, até porque a data da sua fundação é de 1800 e alguma coisa, né, 1851, se não me engano, né, quando ele foi reaberto, né, pelo Barão de Mauá, e aí ele é responsável, né, tanto por crédito rural, uma câmara de compensação de cheques, tá certo? Então, ele aí é o nosso banco de apoio. Além do Banco do Brasil, a gente também tem o Banco Nacional de Desenvolvimento, responsável pela política de desenvolvimento, né, de longo prazo do governo federal. Então, o BNDES, por que a gente chama BNDES, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tá certo? Deixa eu autorizar aqui mais um. Seu Valdomiro chegando. E aí ele tem as suas atribuições, né? E sua sede é lá no Rio de Janeiro, né? Mas só que ele tem escritórios aí espalhados por todo o Brasil, né? Ele é um dos maiores bancos públicos do mundo, para vocês terem noção. É o BNDES, né? Mas, basicamente, é um banco que realmente faz, né, com que aconteça, né, o desenvolvimento do Brasil. Aí. Ele tem a sua sede no Rio de Janeiro, né, ele é um pouco mais recente do que o Banco do Brasil, ele foi fundado na década de 50, né, quando a gente teve aí o Plano SALT, e depois vocês vão ver aí na história, que o professor de história pode ser que fale aí desse plano SALT, vocês vão ver aí um pouco mais sobre a origem, né, a fundação aí do Banco
de Desenvolvimento Nacional. Mas ele gera, pessoal, apoio, principalmente, né, em relação a investimentos na agricultura, no comércio, para pequenas empresas, né, para pequenas e médias empresas. Ele faz investimentos, né, sociais que são direcionados tanto para a educação, como para a saúde, para a agricultura familiar, para o saneamento básico, né, e até mesmo para o transporte coletivo, né, em massa. Ele, no caso, impulsiona esse desenvolvimento nacional. Quando ele impulsiona esse desenvolvimento nacional, é porque ele tem essa pegada de investir em coisas que vão, né, estruturar o Brasil. Fortalece o setor empresarial, promove o desenvolvimento integrado das atividades agrícola, industrial e de serviço, né? Além aí de promover o crescimento e a diversificação das exportações. Em seguida, a gente tem a Caixa Econômica Federal, né? A Caixa Econômica Federal é um agente que ele é responsável pela operacionalização de programas habitacionais, né, de disseminamento básico, os programas habitacionais aí do governo, por exemplo. Então, ela é que, agora o chamado Casa Amarela, né, Casa Verde Amarela, que agora é o chamado desse plano, né, de programa habitacional do governo agora Bolsonaro, né, Casa Verde Amarela. Antes era Minha Casa Minha Vida, agora chamam, né, de Casa Verde Amarela. Mas a Caixa Econômica Federal é mais conhecida como a Caixa, né, que realmente aí tem recursos próprios, né, e ela é autônoma em relação a... Não é como o Banco do Brasil, né, que tem o seu capital aberto, né, para outras pessoas comprar para comprar suas ações. Não, ela é uma empresa que é totalmente vinculada, né, ao Ministério da Economia. Quem fundou ela foi lá o seu Pedro II, né, o Dom Pedro II, foi ele que fundou lá por volta de 1860, né, por aí. Então, é mais ou menos essa a história aí da Caixa Econômica. Ela também é conhecida aí como Banco do Trabalhador, porque ele é o banco que repassa, por exemplo, o seguro-desemprego, o FGTS, que é o Fundo de Garantia, né, por Tempo de Trabalho, o PIS, que é outro programa social, né, que os trabalhadores têm direito. Bom, além dessas duas autoridades, né, de autoridade monetária e autoridade de apoio, a gente tem outras instituições que são muito importantes para o funcionamento do nosso sistema financeiro. Aí a gente tem as instituições de crédito de curto prazo, de médio e longo prazo, para financiamento de bens duráveis. A gente tem sociedades de crédito, financiamento e investimento, sistema financeiro de habitação, instituições de intermediação, né, do mercado de capitais, que é aquelas que fazem parte lá da Bolsa de Valores, instituições de seguro e capitalização, instituições de arrendamento mercantil. Então, vamos ver aqui quem são elas. Bom, exemplos de instituições de crédito de curto prazo são os bancos comerciais, né? Bancos comerciais que são esses que tem aí em qualquer lugar. Que são aí, por exemplo, a Caixa Econômica, né? É um exemplo de um banco que faz esse crédito de curto prazo. O Banco do Brasil também faz, o Santander, o Bradesco, Itaú, né? Então, todos esses bancos, eles são, né, instituições aí que se configuram como bancos comerciais.
Aí a gente tem Caixa Econômica, bancos cooperativos, que são formados, né, a partir de uma cooperação entre um público, e aí são fundados os bancos cooperativos. A gente tem as instituições de médio e longo prazo, e aqui a gente tem o Banco de Desenvolvimento, aqui a gente inclui o BNDES, né, dentro dessa função aqui de instituição de médio e longo prazo, além dos bancos de investimento. As sociedades de crédito e financiamento de investimentos, a gente tem como exemplo a Caixa Econômica, a instituições de sistema financeiro de habitação, né? Aí a gente tem as associações de poupança e empréstimos, as sociedades de créditos e imobiliários, e a Caixa Econômica também faz parte aí dessa partezinha do sistema financeiro, que é de habitação. Também temos as instituições de intermediação de mercado, e aí, pessoal, é onde a gente entra, né, naquelas sociedades corretoras, né, e aí, alguns de vocês já até conhecem, né, algumas corretoras que eu já ouvi vocês falando aí, né, a Clia, a Rico, a Modal, e até mesmo os bancos, né? Os bancos também fazem essa pegada aí dessa intermediação, né? De corretagem. A gente tem as sociedades distribuidoras, os investidores institucionais também fazem parte aí dessa intermediação. Em seguida, a gente tem, né, as instituições de seguros e capitalização. Essas instituições de seguro e capitalização, elas podem ser desempenhadas, né, inclusive por bancos comerciais também, tá certo? A gente tem aí as seguradoras, né, normalmente os bancos, os próprios bancos, né, que são bem conhecidos nacionalmente, eles têm né, o seu departamento de seguros, né, o Banco do Brasil tem, o Itaú tem, Santander, enfim, todo mundo tem o seu departamento de seguros, né, e tem também aí as corretoras de seguros. Temos ainda entidades abertas de previdência privada e entidades fechadas de previdência privada. Inclusive, essas instituições, né, de previdência, alguns, digamos assim, setores da sociedade, né, elas têm esse, deixa eu ver como é que eu posso dizer para vocês, já fazem, né, tanto a previdência que é ligada ao INSS, como a sua previdência própria, tá? Então, por exemplo, nós do Instituto, nós professores, né, a gente faz parte, a gente paga, né, a nossa previdência de duas formas. Então, a gente paga como se a gente pagasse o INSS duas vezes, né? Mas a gente paga para o INSS e a gente paga para o FUNPRESP, que é a nossa previdência privada, que é a previdência que é só para os funcionários federais. Então, é como se fosse um complemento da previdência do INSS. E aí a gente tem as sociedades de capitalização, inclusive, vocês conhecem um título de capitalização muito conhecido no Brasil, alguém sabe? Título de capitalização muito conhecido no Brasil, que toda hora passa no SBT, qual é? Alguém sabe? Eita, vocês. Vamos lá. E por último, né, como instituições que fazem parte do nosso sistema econômico, são as sociedades de arrendamento mercantil ou leasing. Então, aí, por fim, a gente tem essas instituições que fazem o leasing, tá certo? E aí foi a nossa aulazinha
sobre instituições financeiras, tá certo? Então, agora, sempre tem alguém, né, para salvar. Então, agora, pessoal, vocês já têm uma atividade para fazer na plataforma, viu? Já tá lá, escolham as duplas de vocês e façam a atividade.